Começou a gravação, gente. Boa noite para todo mundo. Então vamos corrigir agora o simulado da parte de Bill, né? Eu acho que vou começar eu então, porque a nossa primeira questão é de evolução. Lembrando, gente, a recomendação que eu sempre dou de a gente começar lendo o que que a questão pede de nós, né? Então, o que que ele está nos perguntando? Considerando as substâncias detectadas nesses 5 planetas, aquele em que há 4 elementos químicos necessários para que possa se desenvolver vida semelhante à da Terra é. Gente, só lendo isso, no que vocês pensam? Lembra alguma coisa da matéria que a gente viu? Algum experimento, talvez? Se vocês não responderem nada, eu vou só presumir que vocês não estão me ouvindo, gente. Podem responder não. Eu vou só presumir, é ótimo. E eu vou ficar falando agora. Alô? Alô? Estão me ouvindo? O áudio Tem está alguém bom? aí? Acho que eu vou entrar e sair para ver se volta o áudio. Bom, pessoal, vocês conseguem. Eu sei disso. Faz algum tempo, né? Então, justamente também a gente escolheu essa parte do conteúdo para a gente poder trazer novamente e relembrar. Isso, sobre a primeira questão, Pedro. Eu perguntei, vou ler novamente o que ele pede. Considerando as substâncias detectadas nesses 5 planetas, aquele em que há 4 elementos químicos necessários para que possa se desenvolver vida semelhante da Terra é. Gente, sem ler a questão, a gente já pode, se a gente lembrar da matéria, né, pensar em Oparin e Haldane. Lembrem que eles fizeram aquele experimento em que eles botaram eletrodos e vários dos elementos químicos que tinham na nossa atmosfera primitiva para tentar ver se eles achavam efetivamente substâncias, né? Se ocorriam as reações químicas que levariam à formação de aminoácidos, coisa que efetivamente aconteceu, né? Eles acharam a formação de aminoácidos. Mas então vamos ver o que que a questão nos pergunta, o que que a questão fala. Para que um planeta abrigue vida, nas formas que conhecemos, ele deve apresentar gravidade adequada, campo magnético e água no estado líquido. Além dos elementos químicos presentes na água, outros também são necessários. A detecção de certas substâncias em um planeta pode indicar a presença dos elementos químicos necessários à vida. Observações astronômicas de 5 planetas de fora do sistema solar indicam neles a presença de diferentes substâncias, conforme o quadro a seguir. O quadro está um pouquinho pequeno e eu não consigo ler, na verdade. Aí, valeu, Camila. Perfeita. Tetracloreto de carbono. Gente, socorro. Química orgânica. Não, foge, corre. Só sai, sabe? Dióxido de nitrogênio. Pode ser, vocês talvez não lembrassem exatamente o que que tinha, mas nitrogênio, ele é essencial para a formação de aminoácidos, né, Camila? Então, a gente precisa ter alguma coisa. Exatamente. É a A gente participação precisa especial, exatamente. A gente precisa ter alguma coisa com nitrogênio. Mas, gente, olha só, argônio e hélio, que são os nossos gases nobres. São gases que eles não são nem um pouco reagentes, né? Eles são gases nobres justamente por não serem reagentes. Então, a gente não pode ter, eles não podem ser a nossa atmosfera primitiva, justamente porque eles não vão reagir. Metano, opa, metano. Dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Gente, essa vai ser a nossa alternativa correta. Exatamente, Pedro. Essa lógica tá perfeita. O Shon. Shon vai sempre ser a base da nossa química orgânica, né? A gente, por que que eu escolhi essa questão, tá? Primeiro, porque a gente teve nos últimos anos essa questão da exploração de Marte. Então, eu acho que essa coisa de o que que precisa para a origem da vida, esses gases, ela tá muito em voga, digamos assim, na ciência, né? Então, prestar um pouco de atenção, talvez, nos experimentos de Oparin e Haldane, que foram os que efetivamente comprovaram a nossa teoria de origem da vida no planeta Terra, tá? E reforçando que é o metano, né, o CH4,
o dióxido de carbono, CO2, e dióxido de nitrogênio, NO2, além do vapor d'água. Alguma dúvida? Podemos passar para a próxima questão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fico feliz de ter ido a questão e ter acertado. Mesmo, mas você é professor, é o mínimo. Nem sempre. Nem sempre a gente acerta, porque a vida é feita de acertos e erros. Na grande maioria, erros. Gente, isso é Vamos lá, verdade, então. tá? A gente só acerta sempre com vocês porque a gente faz as questões antes, tá? Exatamente! Lê a questão correndo, tá? Essa aqui. Corrige ali, tá? Beleza. É por isso que a gente vem tão seguro, porque às vezes no olhômetro mesmo não vai. Mas enfim, quando tu falou, é a Teresa, eu fiquei, isso aí, Camila, conseguiu. Então, vamos lá. Cadê? Número 2 tá aqui, deixa eu botar mais pra cima, não vai mais. Então vamos lá, vamos ler juntos. Acho que eu vou ler pelo computador, que é melhor. Aí vocês vão acompanhando junto aqui a fala. Então, número 2. Fundamentais para regular o metabolismo celular, as enzimas são sintetizadas a partir da ação dos genes. É correto afirmar que as enzimas. Quando a questão é bem simplesinha, assim, é aquela questão que as alternativas estão bem confusas, assim, é uma falando da outra, e aí a gente tem que ler com bastante atenção e calma no coração para conseguir perceber onde está o distrator quando a alternativa está invertida com relação à outra. Mas a gente vai ler com calma e vocês vão entender melhor. Salientando o que é o enunciado, o que é o comando, né? Então, esse microenunciado fala que o metabolismo celular, para ele ser regular, para ele acontecer, né, para ele ser fundamental, essas enzimas elas são sintetizadas a partir de uma ação dos genes. Então, é uma questão voltada somente para enzimas, dos compostos orgânicos que a gente viu ao longo dos nossos estudos, é uma questão que trata somente sobre enzimas e é correto afirmar, ou seja, a gente alternativa que corresponde às enzimas, né, sobre o fator delas de serem fundamentais para o metabolismo celular. Ou seja, tem mais na B eu fiquei, pois é, porque é uma questão bem, ela tem bastante assim, enfim, vamos ler junto, não vou ficar repetindo a mesma coisa. Mas enfim, é correto afirmar que as enzimas, ou seja, qual é a característica dentro do conteúdo de enzimas que faz com que ela consiga descrever melhor a regulação, né, o fundamentalismo dela com relação ao metabolismo celular. Sobre somente o metabolismo celular, não é o significado da enzima, o que é uma enzima, é sobre o metabolismo celular. E aí a gente já pega possíveis destratores, porque pode aparecer o que é uma enzima, uma característica do seu metabolismo, e assim sucessivamente. Muitas palavrinhas confusas. Eles pegam o começo de uma das alternativas e jogam para o final e a gente acaba se perdendo nisso, tá? Mas vamos ler com calma então, com paz, sem pressa, com amor. Letra A. Em desnaturação intemperada, fenômeno que resulta em moléculas mais eficazes na sua de reação. Primeiro, o que é atividade de reação? Lembram lá em enzimas, quando a gente estudou lá os gráficos que... Opa. Não sei se vocês viram meu áudio, eu vi que deu uma caída muito rápida de 1 segundo, mas enfim, qualquer coisa vocês me interrompem. Mas a atividade de reação é quando a gente tem a parte da reação química, a transformação da enzima atuando sobre uma proteína, né? Lembrando que toda enzima é proteína, mas dentro da proteína é uma enzima, certo? Então seria mais ou menos isso a atividade de reação. Daí fala que quando ela sofre essa desnaturação em temperatura elevada, quando que uma enzima sofre realmente desnaturação? Em que contexto a enzima sofre desnaturação? E agora eu vou ficar em silêncio esperando vocês me responderem com bate-papo aberto. Voltou aqui o negócio.
E aí, pessoal, quando que ela sofre desnaturação? Em que contexto ela sofre desnaturação? Ó, o João já tá aqui, ó, digitando. Questão da temperatura, pH, concentração ideal. Então, pensando nisso, fenômeno que resulta em moléculas mais eficazes na atividade de reação faz sentido? Elevada seria uma temperatura que não é ideal, né? Por exemplo, quando a gente está com febre. Febre não é uma temperatura ideal para o nosso corpo. E por consequência, a gente fica com fadiga, a gente fica com dor de cabeça, a gente passa mal. Gente, nossa, eu tô com o documento aberto, apareceu o polvo Dumba anônimo. Nossa, eu nunca tinha visto um nome anônimo assim. Enfim. Mas é isso, João. Já que só o João que falou, basicamente é isso. Quando a gente está com febre, a gente não exerce todas as nossas funções, né? A gente não consegue levantar, fazer um café da manhã, tomar um banho para ir trabalhar, enfim, ou trabalhar em casa, para se organizar no seu ambiente, essas coisas, porque a gente não está tendo a nossa atividade, a gente não está realmente fazendo com que a gente tenha energia para fazer isso, porque a gente está com fadiga, a gente está com dor, a gente está debilitado porque a gente está. E o exemplo da febre, ele é muito importante para essa desnaturação da temperatura do nosso corpo, consequentemente vai fazer a desnaturação dessas enzimas e, por consequência, a gente vai estar debilitado para conseguir realizar o metabolismo, né? Não que a gente vai morrer, mas não pode chegar a óbito, claro, mas enfim, vocês me entenderam, né? A gente não consegue realizar as faculdades necessárias para a gente ter no corpo, né? Que é parte das. Então a letra A está incorreta. Na letra B, são inespecíficos aos atos nos quais reagem sítios de ligação e, após a reação, os produtos são liberados para o uso da célula. Primeiramente, esse sítio ligação, lembram daqueles desenhos que eu peguei de um livro que aparecia que a gente falava o sítio da ligação? A ligação, quando eu tenho um substrato, lembrando que substrato é um termo genérico, porque a gente tem uma questão de enzimas, você tem que procurar a sua fechadura, lembram disso? Que a enzima é a chave, o substrato é a fechadura, e a gente chama de substrato porque existem, enfim, muitos nomes que pegar para exemplo a gente encontra mais enunciado. Mas para falar, para explicar, a gente não se atenta muito a isso, então a gente fala substrato. Para o substrato encontrar a sua enzima, tem vários fatores nesses sítios, onde ocorrem essas ligações. Aí fala, após a reação, os produtos são liberados para o uso da célula, ou seja, o uso da célula para ela poder fazer, né, a atividade de reação dela, para ela poder ser ativada. Só que ele pega e fala específicos. O que a B pega no momento, né, a credibilidade da alternativa B é essa palavra. Ai, que saco, esse documento fica se mexendo. Essa palavra de inespecíficos, porque é pelo contrário, na verdade, os substratos são muito, muito específicos. E aí a gente encontra uma efetivação da enzima, o qual ela consegue, por exemplo, lembram que tem muitas palavras que são parecidas, por exemplo, lipases. Eu estava tentando me lembrar. Lipases é um lipase é o nome de uma enzima para uma molécula de lipídios, por exemplo, né, de um composto de lipídios. Então, ela sempre encontra da sua chave essa fechadura e são elementos específicos para ser de um lipídio. Uma lipase ela não pode ser de qualquer outra proteína, ou, enfim, composto, porque é muito específico em relação ao seu substrato. No caso, seria substrato, como por exemplo. Então, a B perde o critério, né, perde a credibilidade por conta dessa palavrinha. Está travando um pouco. E aí, melhorou? Mas dá para compreender. É a vida, né? Mas tá melhorando? Qualquer coisa, vocês me parem, tá? Não adianta nada eu falar um monte de coisa, vida que segue. Paciência, não tem muito o que fazer. Tá, então a letra B ali já entendeu. Jéssica, eu tava com um pouco de. A letra B, qualquer coisa tu me avisa, né? Se ficou claro para ti a explicação. E vamos já para a letra C, certo? Aumenta a ativação. Eu só ver o que falaram. Perfeito. Letra C. Energia de ativação necessária para a ocorrência de uma reação química.
facilitando a obtenção de substâncias úteis à célula. Eu já vou ler a letra D, porque percebam o seguinte, letra D. Velocidade das reações químicas sem a necessidade de elevar a temperatura, porque diminuem a energia de ativação. Vocês perceberam que a D tem um distrator? Na letra C, a gente fala sobre o aumento da energia de ativação, né, para ter a tal da reação química, que vai ser transformação, e isso facilita a obtenção de substâncias úteis para a célula. Tranquilo. Só que a letra D, ela vai levando o mesmo ritmo da escrita do enunciado, só que daí ela fala sobre a velocidade das reações químicas e fala que não tem necessidade de elevar a temperatura porque, por consequência, diminui a energia, ou seja, ocorre uma possível desnaturação, o que vai acarretar numa falha, né, na atividade enzimática. Olha como essa parte de a gente, né? Eu já vou ler letra E em seguida, na sequência, aí fala assim: tem atividade controlada pela temperatura do meio, independentemente das concentrações de substrato e do pH existente. E a letra E, ela concorda com a letra A, como se não concorda no caso de ter características incorretas das quando a letra A fala que esse fenômeno de aumentar a temperatura é um fator que essa atividade enzimática, e a letra E é a mesma coisa, é o pH. Em que contexto a enzima ela consegue realizar atividade com relação ao pH? Não dá ácido, também não dá para ser um pH muito alcalino, ou seja, né, ou básico. Ou seja, só pode ser em contexto de um pH neutro, assim como da mesma forma que a temperatura ambiente ela consegue realizar a atividade dela. Então, a letra E e a letra E, elas são extremos de narrar uma característica incorreta do metabolismo das enzimas, e a letra C e a letra D são confusas. Só que percebam o seguinte, a letra C ela acaba pecando porque aumentar a energia de ativação necessária em ocorrência de uma reação química não vai fazer essa facilitação. Mas sim a letra D com relação ao aumento da velocidade que é contra a temperatura, né? Porque se na letra A a gente concorda que o aumento da temperatura acaba acarretando no desserviço da atividade enzimática, já na letra D, ela falando com o contrário, ela afirma que é um metabolismo celular com relação às enzimas, é sobre o que é correto afirmar com relação às enzimas. No caso, então, é a letra D, né? A letra D é a alternativa correta. Não sei se ficou confuso para vocês, eu senti que eu divaguei, mas vamos ver aqui. Certo, pessoal? Vocês entenderam direitinho? Já pode ir para a próxima questão. Vou esperar o ok de vocês. Gente, vou me meter Tranquilo. aqui e puxar para o meu lado um pouco. Essa coisa das enzimas realmente é incrível o funcionamento e é super importante, assim como o Matheus falou, não só para química, não só para biologia, mas também para a química. Eles são os principais catalisadores das reações biológicas, tá, gente? E lembrem que essa faixa de temperatura, essa temperatura elevada, ela vai variar de organismo para organismo. Se a gente for ver, por exemplo, os primeiros seres vivos, de acordo com a hipótese autotrófica, vocês lembram qual é essa hipótese? Quem é o primeiro ser vivo? A gente tem duas hipóteses, a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Então, o primeiro ser vivo na hipótese autotrófica seria um ser quimiolito alto sintetizante. Super complicado, mas por que químio? Porque são reações químicas. Por que lítio? Porque é pedra. E eu falei para vocês que são bactérias, são árqueas, que elas se encontram em fontes termais submersas, no fundo dos oceanos. Então pensem que esses seres vivos, eles vivem em condições de temperatura muito elevada e essa é a situação normal para elas. Então, assim, óbvio que para as nossas enzimas, uma elevação de 40 graus, por exemplo, já começa a ser crítica. A gente não consegue manter uma febre de 40 para cima, por exemplo. Mas para uma árquea, viver a 60 graus Celsius é completamente normal. Então, isso vai variando de ser para ser. E é assim que a gente puxa para o lado da evolução tudo que a gente consegue. Mas é que a evolução é perfeita, né? Tudo. Sim. Tem aquele curso aí do pessoal da URGS
participei lá no começo da graduação, mas eu lembro que depois que eu já estava atuando em escola, eu usei o material deles para dar exercício para introduzir o assunto de. Que era o assunto? Era invertebrados, eu acho. Se não me engano, era invertebrados. E a gente ia discorrendo. E aí tinha várias partes do livro que mostrava todo o ensino, né, como ele funciona a partir da evolução, né, como iniciar vários assuntos da biologia a partir da evolução. Realmente é um assunto, a evolução, ela consegue contemplar a gente, né, todo o assunto, né? E bioquímica, então, imagina, é o começo, é a química da vida. Agora, o fato também que eu acabo falando muito das propriedades químicas, né? Assim como o Matheus falou ali, de osmose, que eu, enfim, não sei se vai rolar ainda hoje, mas enfim, se rolar, a gente vai ver bastante termos da química muito fortes e, inclusive, conhecimentos da química que são importantes nesse assunto. Mas, enfim, vamos então para número 3. Vamos ler aqui juntos, dar um zoomzão aqui, para todo mundo enxergar. Então, vamos lá. Com relação ao DNA e o ao RNA, a dicção ficou em casa, gente. Tá dormindo aqui. É correto afirmar o seguinte. Então, em relação a ambos, bem tranquila essa questão, né? Essa aqui, com relação ao DNA e RNA, né? Então, são características gerais do DNA e do RNA. É correto afirmar o seguinte. Na letra A, ambos são dupla fita em todos os seres vivos. Essa aqui não vai ser porque a dupla fita é uma característica estrita, né, do DNA, enquanto o RNA ele é composto por uma fita simples, né? Então, e até com relação a todos os seres vivos, né? Apesar de vírus não ser considerado um ser, né? Ele possui alguns tipos de DNA até com fita simples. Então, é muito agregador mesmo para vocês terem noção que, enfim, pode cair questões que levem vocês a acabarem se perdendo, às vezes, em alguns termos alguns conceitos muito firmes que a gente tem na bio e acaba tendo aquele dentro dessa questão, né? Mas, enfim, só para agregar mesmo no assunto, mas realmente DNA é dupla fita e RNA é fita simples. Então não é, ambos são dupla fita. Na letra B, ambos são constituídos de ribonucleotídeos. E aí, pessoal, todos são ribo? Lembram dos açúcares ribo? Vamos aí, vamos lá. Vamos aqui o bate-papo. Até abrir de novo. E todos são ribotídeos ou ribonucleicos, por exemplo. Inclusive o DNA, o RNA, qual que é? Ou tem diferença? Vocês lembram qual é a diferença um de outro? Ó, o João falou, um é desoxi. Então, o DNA é desoxi e o RNA é ribono, né? Ribo, no caso, né? Que são açúcares diferentes. Por que são diferentes? Porque na pentose do ribonucleico, ele tem ali uma das hidroxilas, ele tem o O, o H, né? Normal. E quando a gente vê a pentose do DNA, a gente vê que uma dessas hidroxilas perde um oxigênio. Ou seja, desoxi, ela perde um desoxi, né? Que nem o redox química, ela perde um oxigênio, por isso que ela tem esse nome atribuído a ela, que é desoxirribose, por exemplo, e ribose. São ambos açúcares, ambos pentóicos. Um perde um dos oxigênios da hidroxila, que no caso é o DNA, certo? Então não sei, ambos não são constituídos por ribose, né, no caso, né? Por conta dessa perda do oxigênio, dessa desoxigenação. Letra C. São polímeros de nucleotídeos. A C parece bem conveniente, né? A C parece realmente ser a mais próxima de ser a correta, porque de fato são polímeros de nucleotídeos, né? Se a gente lembrar da estrutura, a gente tem o grupo fosfato, a gente tem a pentose, né? Ali os nucleotídeos disponíveis, e depois a gente tem a base nitrogenada, né? Que a gente vê algumas alterações.
Então, realmente pegando uma característica bem abrangente de tanto DNA quanto RNA, é possivelmente correta. Mas vamos ver as demais. Na letra D, ambos contêm a base, né, que é uracila. Depois a letra E, ambos contêm a base, que é a timina. No caso, tanto a uracila quanto a timina são características nas bases nitrogenadas, pirimidinas, exclusivas um do outro. No caso, a uracila exclusiva do RNA e a letra D. E o DNA mina como exclusividade. Lembra que a gente vê adenina, guanina, citosina, aí tem uracila ou timina. Então, se fosse ambos contêm adenina, correto. Ambos contêm a guanina, correto. Ambos contêm a citosina, correto. Mas não, o uracila somente do RNA e a timina somente do DNA. Então, a letra C vai ser a correta dessa questão comparada à outra, né, a número 2 ali, a primeira questão da bioquímica, a gente ficou um pouco confusa ali por conta de ter algumas alternativas um pouco mais rebuscadas, confusas realmente, por conta ali da gente ver ou conseguir observar o distrator, ou quando uma alternativa está invertida com relação à outra, e por isso que ela perde a credibilidade. Mas a número 3 aqui, com relação ao DNA e RNA, estava bem tranquila, né? Bem conteúdo, introdução a DNA e RNA, né? Ali, os ácidos nucleicos. Certo, pessoal? Então, tranquilo. Não tem alguma dúvida? E aí, como é que a gente tá? Daniel, de boa. Estado de espírito, de boa. Nem muito bem, nem muito mal, mas sim, de boa. João tá tranquilo, tá suave. Então, beleza, pessoal. Vamos para a próxima, então. Vamos fazer a nossa dobradinha aqui. Gente, olhem aquela imagem. Pensem na matéria que a gente viu juntos. Evolução. Lembra alguma coisa para vocês? Ah, eu sei que pode ser um pouco chato, tá? Pra eu ficar perguntando isso, mas é que isso vai ser muito importante para vocês na hora da prova. Principalmente quando a gente fala em provas que são muito extensas e que muitas vezes tem textos extensos, que tu fica muito tempo lá. Então, assim, antes de tu ler tudo, olha, dá uma olhada, assim, tipo, olha a imagem, o que que aquilo te lembra? Olha só, Daniel, tá no caminho certo. Isso aí, exatamente esse slide que eu tava pensando. Isso, Jéssica! Gente, exatamente! Gente, vocês estão muito bons na matéria, eu tô muito feliz. Isso aqui não é uma coisa fácil, tá? E essa eu trouxe justamente por esse motivo. Analogia, homologia, a galera confunde muito. E com razão, né? Não é algo simples. Mas o que que a gente vê, tá? Ele fala aqui que são animais diferentes, né? Então são peixes, são aves, são mamíferos. Isso a gente vai estudar melhor na Zool, mas já dá para ter uma ideia que, né, não apenas são espécies diferentes, mas eles diferem mais ainda. Só que vejam que eles são todos marinhos, né? Vejam o formato do corpo deles. Então, lembrem que quando a gente falou sobre a evolução, a gente falou que existem dois tipos diferentes, né? Possíveis, digamos, de evolução. A gente pode ter uma evolução que ela é irradiativa, então que ela sai de um ponto e ela vai irradiar para formar seres diferentes, que é o que aconteceu com os mamíferos, por exemplo, há, né, milhões e milhões de anos atrás. Ou a gente pode ter uma evolução convergente, então que eles vão convergir para um ponto. Lembrem que na irradiação nós temos esse ancestral comum, então nós temos as semelhanças biológicas
mais precisamente anatômicas, que a gente estuda um pouquinho melhor, que é o que o Daniel está falando, daquela parte do golfinho e do humano. Por quê? Porque ambos são mamíferos. Então, se a gente for olhar a nadadeira do golfinho, a estrutura dela, tanto em questão óssea quanto em questão muscular, ela é muito parecida com o braço do ser humano. Vejam que são órgãos que não cumprem a mesma função, porque o golfinho ele vai usar para nadar, né? E a gente usa os nossos braços em um contexto completamente diferente. Só que a gente tem um ancestral comum, que ele foi evoluindo para ocupar espaços diferentes. Então, tanto a água quanto a terra, até aves, a gente tem com semelhanças ósseas a gente. E o que acontece? Entre, por exemplo, um golfinho, que é um mamífero, e um tubarão, que ele vai ser um peixe, um condrict, né? Ele só tem cartilagem, não se preocupem, isso vai ser visto melhor em zoo. Mas vejam que ele só tem cartilagem, então ele não pode ter esses ossos, eles têm uma diferença embriológica. Mas eles têm essa semelhança de, os dois têm nadadeira, porque os dois nadam, os dois estão na água. Então é o ambiente que vai causar essas semelhanças, né? Essa convergência adaptativa. Tanto que esse formato, olhem para o pinguim, essa barriguinha dele é o que a gente chama de formato hidrodinâmico. Gente, o ser humano usa isso para fazer barco o tempo inteiro. Porque, assim, a natureza é maravilhosa. E agora, tendo lembrado de basicamente todo o conteúdo, a gente já pode só, tipo, olhar para a questão e já saber responder direto. Adoro o Daniel também, a minha barriguinha super hidrodinâmica. Desce um pouquinho, Camila, para a gente ver quais são as nossas alternativas. Perfeito. Olha só, justamente sobre isso que ele vai nos questionar, sobre as semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores nos animais representados. Gente, é sério, sempre que eles botarem, tipo, vários mamíferos juntos, ou eles botarem vários animais que são do mesmo ambiente, eles vão cobrar isso. Na evolução, assim, não tem como fugir disso, porque é clássico. Então, vamos lá. Olha só, vejam que as alternativas também são um pouquinho mais longas aqui, então exatamente o que a professora Camila falou. Nós vamos ter alguns distratores que podem confundir vocês. Mas não pensem, tipo, se vocês erraram essa questão, que é porque vocês não sabem a matéria, tá? Esses distratores, eles funcionam, eles não existem por nada. Então, às vezes a gente erra por bobagem, isso acontece. O que vocês têm que ver é se vocês lembraram da matéria, se vocês sabem aquele conteúdo mesmo. Porque essas coisas de distratores, a gente vai pegando a manha à medida que a gente vai fazendo exercício. E por isso que é tão importante vocês fazerem exercícios, participarem dessas aulas em que a gente faz exercício com vocês, conversarem com a gente, trazer dúvidas para o Matheus. Enfim. Alternativa letra A. Então, ele quer saber do que decorrem a semelhança em formato dos corpos. Da mutação que ocorre nos indivíduos em resposta às exigências adaptativas de ambientes com diferentes características, o que leva à irradiação adaptativa. Ai, Jéssica, essa vai ser a nossa base para questão 5. Mas aqui a gente não está vendo ainda teorias, né? Então, isso daqui é evolução num geral, como um todo, como a gente entende ela hoje em dia. Então, provavelmente a gente estaria pensando numa ideia mais neodarwiniana. Mas o que acontece? Olha só, ele está falando de irradiação, então pensem, com um ancestral comum vão surgir vários seres diferentes em uma situação como resposta a exigências adaptativas em espaços diferentes. Isso está certo? Isso acontece? É isso mesmo? Isso é uma pergunta efetiva, tá, gente? Podem. Gente, o que aconteceu com os mamíferos? Que é o meu exemplo, assim, de irradiação. Isso, por causa dos vários ambientes. Então, essa alternativa, ela não está errada. Ela fala exatamente o que acontece, mas ela não tem nada a ver com a questão, porque ela não está falando de golfinhos e de tubarões e de peixes e de pinguins, ela está falando de seres que têm uma irradiação, então que tem um ancestral comum, tá? Cuidem isso.
Às vezes as alternativas elas não estão erradas, mas elas estão erradas para o que está sendo pedido. Vocês conseguiram entender a letra A? Eu sei que essas palavrinhas, às vezes, irradiação adaptativa, podem ser um pouquinho chatas, mas tentem pensar no significado das palavras. Isso nos ajuda bastante. Alternativa B. Da ação da seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes diferentes, com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa. Bom, gente, basicamente agora todas as alternativas vão ser variações dessas possíveis combinações, né? Então, entre ou se o indivíduo se vai ser irradiação ou se vai ser convergência e se vai ser o mesmo ambiente ou ambiente diferente. Por que essa alternativa não está correta? Tudo bem, Jéssica. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido o que eu estou falando. Acontece. Sim, eu imaginei. Desculpa até de não ter pontuado melhor. Mas, gente, por que a alternativa B não estaria certa? A gente acabou de ver que a irradiação adaptativa, ela acontece quando os seres estão em ambientes diferentes. E aqui ele está falando de ambientes diferentes, lembrando a convergência adaptativa. Isso está errado, tá? A convergência adaptativa é justamente o que acontece na questão que ela está nos pedindo, só que ela acontece em ambientes com a mesma característica. Então, vamos ver, da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características, o que leva à convergência adaptativa. Exatamente, gente. Essa é a nossa alternativa correta. Alternativa letra C. Mas vamos dar uma olhada por que as outras então não podem ser. Da mutação, que ocorre casualmente em indivíduos que vivem em ambientes com as mesmas características, o que leva à irradiação adaptativa. Novamente, vejam que não. A irradiação ocorre em seres que vão para ambientes diferentes. E da ação da deriva genética. Nossa, daí ele se perdeu, assim, né? O cara que fez a prova já não tinha mais o que colocar. E ele resolveu jogar, assim, aleatoriamente, algo que também está dentro da evolução, tá? Mas que não tem nada a ver com isso. Lembram da deriva genética? A gente falou numa das últimas aulas de evolução, e foi quando a gente conversou sobre fatores que podem alterar, né, influenciar a seleção natural, porque a gente estava falando de equilíbrio de Hardy-Weinberg, aquela aula que foi enorme, que vocês adoram, porque tem muita matemática. O que acontece? No equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente tem uma sociedade em equilíbrio, né, uma população, perdão, em equilíbrio. Então, ela não sofre influência da seleção natural, ela não sofre influência de mutações. O pareamento sexual, ele é aleatório, não tem migrações, e não tem justamente a deriva genética. Pensem, deriva de genes, né? É quando a gente tem, geralmente por causa de alguma catástrofe, algum acidente, uma população original que ela vai ser diminuída aleatoriamente, e os seres que sobrarem, eles vão, enfim, se espalhar e fundar novas populações, que é o nosso efeito fundador. E é isso que é a deriva genética, completamente perdido no rolê ali, né? Mas enfim. Vocês conseguiram entender a questão? Perfeito. Gente, Matheus maravilhoso ali, ó, dando super dicas no chat. Aproveitem. Então, vamos para a próxima questão. Agora sim, a questão número 5. Aí ele nos pede ali no enunciado, podemos atribuir as... Dá um zoomzinho um pouco, Camila. Eu sou um pouco míope. Atribuir as frases acima... Eu também sou, e eu melhor eu te respondendo com o microfone ligado. Claro, sim, aham. Não sabia. Mas eu também sou guria. Assim, a minha tristeza da vida é isso. Mas enfim, desculpa te interromper. Vai lá, vai lá. Estraga muito o EAD, né? Porque assim, não dá pra enxergar nada no computador. Mas, gente, olha só. Ele nos pede as ideias D. E daí a gente vê Darwin e Lamarck. Darwin e Lamarck, vocês lembram deles? Na honestidade, tá, gente? O Lamarck, vocês têm que lembrar, principalmente, de duas coisinhas. Sim, né, João? Maravilhoso, impossível esquecer.
Mas o Lamarck ele tem duas questõezinhas muito importantes. Alguém sabe me dizer quais são? São as leis lamarckianas, digamos assim. E isso, uma delas é a lei do uso e desuso, que é a lei que a gente sempre fala do pescoço das girafas, né? Benditas das girafas, coitadas. Então, o Lamarck, ele via que antigamente as girafas tinham um pescoço mais curtinho. E daí, o que que aconteceu? Ele achou que por causa de elas usarem muito esse pescoço, o pescoço acabou crescendo. E daí a gente chegou no que hoje em dia são as girafas, efetivamente, com aquele pescoção gigante, tá? A gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, porém essa é a teoria lamarckiana. E quando a gente fala, por exemplo, em desuso, né, que eu acho que é o exemplo um pouco menos frequente, mas pensem nas toupeiras. A toupeira, ela vive embaixo da terra, então ela não precisa dos olhos, né, para enxergar, que nem a gente. Ela não tem problema de ela ser míope, porque ela tá sempre embaixo da terra. Invejei a toupeira agora, gente, não precisa ficar olhando o computador 24 horas por dia. Mas o que que Lamarck acreditava? Que por elas não usarem os olhos, daí, em decorrência disso, elas ficaram cegas. E a outra é, sim, Pedro fala sobre a herança, que é, como o João falou, a lei dos caracteres adquiridos. Então, a gente vai ter essa lei falando que os caracteres que os parentais, né, que os pais adquirirem em vida, vão ser passados adiante para a sua prole. Lembra que eu gosto de fazer aquela piada do bebê maromba, né? Não é só por, e agora eu só vou comer frango com batata doce e vou fazer academia 24 horas por dia. O meu nenê não vai ser maromba, independente de eu ser maromba, o pai, a mãe, todo mundo ser maromba. Não vai dar certo, porque isso é uma característica que ela muda nas nossas células somáticas, né? Não é nas nossas células germinativas. A gente sabe, hoje em dia, com o neodarwinismo, que a genética é o que passa essa herança adiante, né? Mas sim, essas são as principais ideias de Lamarck. E qual é, assim, a ideia revolucionária de Darwin? Por que que ele é essa pessoa, assim, tão admirada até os dias de hoje? E sim, vocês sabem. Exatamente, João. A seleção natural. Gente, a principal diferença entre Darwin e Lamarck é o que que eles acreditam em relação ao ambiente, tá? O Lamarck, ele acha que o ambiente ele vai condicionar as mudanças, né, essas mutações. Já o Darwin, ele acredita que o ambiente ele vai funcionar como um filtro, ele vai selecionar as características que são mais adaptativas. Então, o que aconteceu efetivamente com as girafas não foi que ela cresceu o pescoço porque elas usavam muito. O que aconteceu é que tinha muita girafa comendo o pasto na parte baixa. Então, não tinha mais pasto. As girafas que tinham um pescoço um pouquinho maior, porque vocês sabem que as mutações elas são aleatórias, essas que tinham um pescoço um pouquinho maior, elas acabaram tendo uma sobrevida maior. Até porque eu falei para vocês, né? As girafas elas brigam com o pescoço, é super intenso. Então, o ambiente ele só selecionou os seres que eram mais adaptados àquele espaço, que eram as girafas de pescoço maior. Viram como a gente não precisa ler absolutamente nada da questão para a gente já saber o que que a questão vai nos perguntar? Porque agora, basicamente, a gente tem que pegar essas três coisinhas que a gente falou e encaixar nos exemplos que ele vai nos dar. Então, vamos lá. As diferenças observadas entre as espécies, até mesmo no século XVIII, eram entendidas como eventos independentes e imutáveis. Lembrem do fixismo que é muito presente na religião. No entanto, essa forma de entender a vida começou a se alterar, especialmente com a contribuição de grandes naturalistas. Sobre as afirmações. Primeira afirmação: quanto mais exposta ao sol uma pessoa ficar, mais melanina ela produz. Quem que falou isso? Quem que falaria isso, né? Ninguém falou efetivamente, mas o que que isso lembra vocês? Tem até uma colinha ali em cima. Exatamente, gente. Não, tudo bem, Matheus. Assim, ó, eu sou super adepto das colinhas, então não te preocupa.
É Lamarck, gente, exatamente. É a mesma ideia do pescoço da girafa. Elas usaram muito o pescoço e daí ficou maior. Geralmente, quando a gente tem essa ideia de mais e mais, sabe, essa coisa progressiva numa alternativa, a gente vai estar falando de Lamarck. Então, Lamarck. 2. O pescoço das girafas. Juro, eu falei assim, eu nem tinha visto que falava do pescoço das girafas, mas é que se usa tanto esse exemplo que, olha, é o resultado de gerações de girafas se esforçando para alcançar o alimento cada vez mais alto. Ou não preciso nem perguntar, né? Porque foi exatamente isso que a gente acabou de conversar. Isso é uma ideia completamente de Lamarck. Essa ideia do, eu vou usar muito o meu pescoço e daí eu vou, eu vou conseguir ter um pescocinho maior. E vejam que eles falam de gerações, né? Então ele está falando dessa transmissão desse caractere que foi adquirido. E 3. O topete vermelho dos machos do soldadinho do Araripe, não sei se eu li certo, é resultado da seleção por parte das fêmeas. Sim, gente. Essa daqui é um tipo específico de seleção natural que a gente discutiu, que é a seleção sexual. Lembrem que tem todos aqueles rituais de corte que vão ser muito importantes na hora de a gente falar de especiação também, né? Que é a formação de novas espécies, mas que ela influencia, sim, a seleção sexual, a seleção natural. Oxe, gente, desculpa, me enrolei aqui. Essa seleção sexual influencia sim a evolução, porque pensem que quem vai se reproduzir, quem vai perpetuar os seus genes, é quem conseguir efetivamente ficar com a fêmea, né? Então, essas brigas, essas cortes são importantes. E, gente, tudo que eu falei agora de gene, lembrem que não pode ser atribuído a Darwin, tá? O Darwin ele não sabia por que aconteciam essas heranças. Então, se, por exemplo, eu estivesse falando que o topete vermelho ele acontecia por causa de um gene dominante que tinha lá, gente, errado. Neodarwinismo daí, porque Darwin e Mendel, eles viveram na mesma época. Então, assim, deu um tempinho até a gente entender que tinha que juntar as duas teorias. Vocês vão conversar um pouquinho mais sobre isso com o Prof. Eduardo. Mas então acho que é isso. Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou deixar a prof continuar a sua aula. Já sequestrei por muito tempo vocês. Ai, ai, que ódio, desculpa. Eu tava tentando colocar o áudio, tava meia hora clicando, colocando responder e não tava conseguindo. Mas assim, pessoal, ninguém tem nenhuma dúvida, Jéssica entendeu. Vai fazer daqui 3 minutos, 50 minutinhos de aula. O que que vocês acham? Vocês querem começar um conteúdo ou vocês preferem passar a bola pro próximo? Canso também. Aí vocês têm que me responder, né, gente? Daí pra saber de fato. Clique. Vocês querem encerrar por hoje? A gente começa. Depois eu tenho que ouvir na gravação. Vocês querem dar continuidade hoje da aula, porque daqui a pouquinho vai fechar uns 50 minutos se vocês já estão cansados. Enfim, se vocês têm tempo. E Eu acho que a robótica, gente, travou? acho que tu ainda tem mais um período, Camilo. Dá pra incomodar eles um pouquinho. Um período? Sim, hoje são dois. Sim, né, gente? Eu não tô errada. Eu sempre adiciono um período pra biologia na minha Não, cabeça, pois então. é, não, é que eu. Ai, eu tô viajando. Não, não é que eu tô viajando, é que na verdade eu tô. Enfim, ótica. Acontece. Mas então tá, gente. Tá, Eu pessoal. vou deixar vocês Vou com a colocar Camila aqui e com o então. Matheus. Qualquer coisa, mandem mensagem. Um beijão, boa noite. Tchau, tchau, Júlia. Bom descanso. Tá, deixa eu tirar aqui. Para carregar.
Deu, pessoal, depois de 2 minutos com dificuldade, consegui. Então, pessoal, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, tá? Vamos começar então a nossa. Deixa eu botar pra cá no computador. Vamos começar então a nossa aula sobre osmose, certo? Lembra que a gente introduziu na aula passada, não foi na semana passada porque teve feriado, mas na outra, a gente falou sobre o comecinho ali de osmose, de fusão, e se atentou a outros conceitos relacionados aos processos de troca do metanol com relação ao ambiente extracelular, né? Contemplando sempre a membrana plasmática e também a questão da parede celular, tanto de bactérias quanto do reino vegetal, que são diferenciais quando a gente fala sobre esses processos de trocas que são bem importantes, né? A relação do ambiente, a relação do meio externo, a relação do meio interno, celular, certo? Não sei se está oscilando para vocês, aqui conectando bem. Mas enfim, qualquer coisa vocês me avisem ali pelo chat se estiver travando muito, porque eu vi que tá conectando, estava conectando antes. Então hoje a gente vai falar sobre a osmose celular animal e vegetal. Então, o que vai ser a discussão de hoje? A gente vai falar sobre a concentração de soluções, que são os conceitos que são hipertônico, hipotônico, isotônico, célula murcha, né, plasmólise, flácida, túrgida, esses conceitinhos, esses termos, a gente vai ver tudo hoje em concentração de soluções e observações das células animal e vegetal, né? A gente vai analisar como essas células se comportam com relação ao processo de osmose, que nada mais é uma especialização dos processos de difusão, que é esse processo de troca com relação ao meio celular, de intra para extra. Então, vamos ver os conceitos. Solvente soluto. A gente falou bastante solvente dissoluto lá na aula passada. Ai, meu Deus, é meu fone. E eu resolvi falar um pouco mais sobre eles, justamente para a gente conseguir entender melhor o que cada um significa, caso ainda reste dúvidas, né? Porque agora a gente não pode mais ter dúvidas sobre esses tipos de conceitos, da mesma forma que a gente vai ter uma cobrança com relação ao termo substância que a gente vê lá na química. Lembra que a gente vê lá na química? Átomo, mistura, enfim, substância. Lembra que a gente vê esses conceitos em química? Eles têm que estar bem vivos em vocês. E se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que me interromper para eu conseguir explicar para vocês entenderem o contexto deste conteúdo, certo? Então, o que que fala em solvente? Deixa eu só. Mas por que que tá assim? Ai, vai ficar cortando assim. Paciência. Solvente. Substância que permite que a outra substância se disperse em meio, né? Aí eu coloquei a palavra dissolve, certo? Então, o solvente, que na verdade, né, que é a água, né, ele já é uma substância. Por que a água é uma substância? Porque ela tem uma solução composta, né, que é o hidrogênio, que é o oxigênio, né, são dois hidrogênios para um hidrogênio. Então, a gente tem essa mistura, essa substância, e dentro dessa substância, a gente recebe uma outra substância, certo? Que pode ser, como a gente vê ali, o soluto, que a gente sabe que o soluto é o sal, um açúcar, como também uma outra substância adversa que faz com que ela ou se misture em uma fase, em duas fases. Lembram disso em química? Isso é importante lembrarem, certo? E se dispersa em seu meio, ou seja, ela se dissolve. É importante a diferença dos verbos, né? Dissolve, dissolvido, porque isso faz muita diferença quando a gente está caracterizando, né? Esclarecendo o que é um conceito de cada coisa, né? Cada coisa, né? O processo de osmose.
Alô, pessoal, vocês estão me escutando? Aí eu estou me sentindo humilhada. Enquanto isso, eu vou escrever uma música pra vocês da Osmose. Meu Deus, muito. Então, já que deu tudo errado, vamos conversar. Como vocês estão hoje? Aí eu me sinto muito humilhada no moto. Nossa, eu tô completamente humilhada. Humilhada. Ai, ai. Onde é que eu parei? Quando que eu parei, gente? Ai, que saco. Ai, que saco, meu Deus. Onde eu parei? Em que momento eu parei, senhor? Eu comecei a falar pelo menos de solvente? Ai, prof, desculpa, eu não lembro. Que bom que Pedro está muito interagindo com a aula, né? Ai, ai, que humilhação, hein? Tá, eu vou explicar de novo, porque me perdi nessas andanças. Enfim, os humilhados serão exaltados. Só isso eu tenho a dizer para vocês. Então, é importante que a gente vá observando, né, os conceitos de osmose. Acho que parou no dissolve. Tá. A osmose, deixa eu ler primeiro. A osmose é passiva, vai do menos pro mais. Acuda, 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 que vem água atrás. A osmose é passiva. Acuda, 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 vem água atrás. Gente, perfeito, perfeito. Nossa, acabou minha aula. Eu agradeço a paciência de vocês. A minha aula acabou com essa música. Eu não tenho nem coragem mais de explicar. Muito bom, muito bom. Ai, ai, olha, bandeira nacional. Eu cantei pensando nesse ritmo, eu juro por Deus, senhor, que eu cantei nesse ritmo da bandeira nacional. Acuda, 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 a bandeira nacional. Nossa, voltei pra primeira série agora, assim, ó. Ó, a Jéssica já lendo aqui, Chuca. Juro por Deus que eu li nesse ritmo, juro. Tá, eu vou voltar, gente, senão daqui a gente não vai sair mais. Voltando aos conceitos, com essa música incrível, com a bandeira nacional, nossa, certo. Então tá, então a gente tem que ver, né, bem direitinho esses conceitos de osmose. Falamos sobre solvente soluto na aula passada, mas é sempre bom a gente relembrar e até esclarecer se ainda restou dúvida sobre esses conceitos, porque eles são essenciais para a gente desenvolver a matéria de hoje, certo? Da mesma forma que substância, num contexto de química, ele vai para esse contexto da bio que a gente está estudando, certo? A substância, né, daqueles conceitos de mistura, das fases, lembram disso? Então, ele vai ser importante para agora, vai ser usual nesse momento. O solvente, que é a nossa água, nossa amiga, que a gente conhece como a água como um solvente universal, substância que permite que a outra substância se disperse em seu meio. Né? Então, ela se espalha naquela substância. Então, a gente já tem a substância que é a água, a gente já se considera uma substância, né, que é o nosso solvente, e a gente vai ter outras substâncias que vão entrar naquele meio e vão se dispersar completamente, ou seja, ela dissolve qualquer tipo de substância que entre no seu meio, né? Ela já vai correndo ali dissolver ela, né? Que a gente lembra do exemplo do sal e do açúcar. Minúsculas partículas, né? A gente enxerga ali o sal, mas a gente vê que são granulados, bem pequenininhos, que se distribui dentro de uma substância que é dissolvido. Parece meio que a mesma coisa, mas não é, tá, pessoal? Porque a água se dissolve com relação a ela receber uma substância e liberar durante seu meio, né? Se dissolver com relação àquele meio. Por exemplo, coloca um tangue ali na água, a água não vai ficar mais incolor, ela vai ter uma cor, ela vai ter um sabor, ela vai ter um cheiro, por exemplo. Dentro do soluto, essas partículas elas se distribuem. Então elas são a partícula chega de uma maneira e se transforma, se dissolvendo, se dissipando naquele meio que é dissolvido pela água, certo? Pelo solvente. Daí que a gente tem uma imagem, então a gente tem uma concentração A e a concentração B, certo? Na concentração A, a gente tem 1 litro de água, na concentração B também.
Na concentração A, a gente tem 1 grama de açúcar, e na B a gente tem 3 gramas de açúcar, e aí que aparece a concentração, né? Que é 1 grama para litro, né? E a outra 3 gramas para litro, então a gente só considera o valor do açúcar. E o que tem a relação da A? Qual é? Porque aparece muita questão que, com relação às concentrações A, B, C, D, 1000, qual é a relação de uma para a outra, né? E a gente, obviamente, está conseguindo enxergar na imagem, assim como os dados que nos forneceram, que a A tem menos que a B. Então, se a A tem menos, a gente fala hipo, tá? Que a gente já vem de hipotônico. Só que hipo, o prefixo hipo significa pouco, menos, enquanto B, hiper é muito, é mais. Então, se tivesse uma questão perguntando a relação de um para outro, de A para B, a gente fala que a relação de A é hipertônica com relação a B, ou seja, A é hipotônica, mas em relação vai se tornando hipertônica de ter muito, de ter mais, ela tem muito açúcar, né? Ela se foi dissolvida com muito, ela tem muito mais açúcar, ela vai ser muito mais doce se eu tomar a A que está dentro do recipiente B com relação a A que é hipo, que é pouco, certo, pessoal? A internet querendo não colaborar. Está aparecendo para vocês. Aí, pessoal. Então, aqui, hipo, hiper e iso, tá? Então, no hipotônico, a gente, qualquer coisa, se vocês continuarem com dúvidas sobre os termos, a gente vai ver outras imagens, tá? Então, aqui no hipotônico, como eu falei, hipo é pouco, é menos, então é menos concentrado. Então, vai ser o termo que a gente vai ser menos concentrado ou mais concentrado. Então, a gente tem a relação hipotônica, que é menos concentrado, a hipertônica, que é mais concentrada, e o isotônico é igual. A célula se encontra em meio isotônico. O que significa igual, semelhante? A gente encontra um equilíbrio com relação ao meio intracelular, falei errado, não é inter, tá? Inter é diferente. Intracelular com relação à questão da substância extracelular, né? Com o meio externo com relação ao meio interno da célula, no caso, né? A gente está falando da citologia da célula. Então, o iso é igual, é que nem isomeria em química, é igual, é semelhante, certo? Então, o isotônico ele não aparece tanto porque ele é mais tranquilo da gente pegar o conceito, a gente se atenta mais, claro, tem que saber, né? Mas a gente se pega muito mais em hiper e hipo, né? Por conta das relações que são feitas. Porque hiper e hipo são relações que sempre vão ter um sobre o outro, em contato com uma solução que eu tenha hiper em relação a hipo, né, que vai de hiper por hipo e vice-versa. Ai, prof, que confuso, meu Deus. Mas assim, é uma questão para pegar esses termos e não se perder, né? Porque apesar de serem palavras parecidas, né, e a gente ter, às vezes, ter uma identificar a dimensão do significado de cada um. Daí a gente tem uma imagem bem legal agora, que é a osmose em célula animal, né? A hemácia, que é uma célula do fígado. Então está escrito o seguinte em primeira imagem: pressão osmótica interna é maior que a externa. Então a gente tem uma pressão, né? A gente tem uma pressão com relação a essa célula. Colocando-se a célula em meio externo hipertônico, ela perde de água e murcha. Então o que vai acontecer? Quando eu tenho uma solução não estou falando de hiper, hipotônica menos concentrada, vai acontecer o seguinte: eu vou encher a minha célula de água, tá? Porque hipo, ter menos concentração, é com relação ao soluto olhando. Então, se eu tenho menos, eu vou ter mais água. Por isso que dá essa ideia da osmose, do menos para o mais, né, que a gente fica atribuindo essas palavras-chave. Porque se eu tenho menos, eu vou ter mais. Aí parece a parte que entra de contraditório, por exemplo, quando a gente estuda química, que cátions ganha elétron, na verdade ele está perdendo, né? Porque ele vai dar, então é um cálculo diferente. Então a gente tem que ter atenção nesses detalhes, que são esses detalhes que nos pegam. Então, se eu tenho uma célula hipo, ela vai inchar e vai inchar de água, e conforme ela for inchando, ela vai estourar, ela vai explodir. E é assim que eu chego numa célula animal, percebam, tem uma diferença, a célula
animal chega numa morte celular, né? Que ela explode, que ela vai eclodir por conta do inchaço que ela vai ter de água. Mas aqui nessa imagem, já que é uma relação hipertônica, então eu tenho uma maior concentração e, por consequência, eu vou ter menos água. Então eu vou murchar, porque eu não tenho tanta água assim para encher a minha ação, né? Até porque a célula, ela é cheia de água, né? Assim como o meio externo também, ela é cheia de água. E aí aqui eu tenho, na segunda imagem, pressão osmótica interna é igual a externa. Meio isotônico com meio interno em massa normal. Então, eu tenho tanto de água no meio, são praticamente semelhantes, o qual não faz com que eu sofra a pressão tanto de murchar quanto inchar dentro da minha célula. Ai, não, peraí, aqui, só passar para a imagem do lado. E na última imagem a gente tem pressão osmótica interna. Vou botar aqui para ler. A pressão osmótica interna é menor que a externa, né? Então, lembram, né? Eu tenho uma pressão muito maior interna porque eu estou inchando, né? Eu estou tendo um inchaço, e aí colocando-se a célula em meio externo muito hipotônico. Ocorre a entrada excessiva da água na célula que se rompe. Lise celular. Pessoal, a palavra lise celular, né? Ali que está a imagem, lise celular. Porque a questão dela inchar e romper tem um nome. E é importante vocês saberem esses nomes, porque quando aparece enunciado, por exemplo, a gente acaba se perguntando o que é lise? Ai, meu Deus, lise celular, como assim? A célula está em lise celular. Ai, como assim? Ela está rompendo, ela rompeu porque ela está numa relação que ela está inchada, né? Que ela está rompendo. No caso, que ela está com uma concentração diferente com a questão interna e externa. Aí eu tenho uma imagem que eu peguei do livro e coloquei uns balãozinhos pra gente ver, só pra conseguir salientar ainda mais esse assunto. Então a gente tem aqui, primeira imagem, a gente tem um recipiente com água e aqui a gente vê o corante, e aqui tem um reloginho. Aí passa um tempinho, né, passa uns minutinhos aqui com relação ao relógio e essa água parece um refri, né? Ela tá completamente roxinha, já dissolvida. Então na primeira imagem a gente fala o seguinte, a passagem do solvente para o hipo, absoluto para meio hiper com muito soluto. Ou seja, a gente estava com uma relação de hipo, né? Que a gente estava com um pouquinho de corante ali e ele não tinha se disseminado dentro do recipiente. E no próximo recipiente a gente já vê um contexto hiper, né? Onde ele está tomado por conta desse corante. Conseguiram perceber a diferença, pessoal? Hipo para hiper, vocês me respondam no bate-papo enquanto eu vou falando, tá? Se vocês estão entendendo. Porque aqui a gente vê que tá bem pouquinho corante e se dissipa conforme o tempo. Daí fala assim, osmose, a água gosta de diluir. Então ela sempre vai se deslocar para o mais concentrado, gosta de diluir. Entenderam? Então, do menos para o mais é isso. Essa é a pegada de menos e mais para osmose. A gente vai ter um menos para o mais. Então ela vai buscar se diluir, ela vai buscar participar no meio, porque ela vai querer diluir, ela vai consequentemente diluir a água, no caso, né? Ué, por que não tá passando meu slide? Ué, voltou. Aí aqui, ó, sobre a osmose, né? Então, primeira pergunta, por que os peixes de água doce morrem na água salgada? Em primeiro lugar, vocês sabiam disso? Porque, por exemplo, lá no Mar Morto, quando deságua ali o Rio Jordão, se eu não me engano, é o nome do rio, e os peixes por esse rio chegam no Mar Morto, eles morrem. Né? Dá um tempinho ali e já começam a boiar, eles já morrem. Por que que acontece esse fenômeno? Alguém sabe? Fala aí, Daniel, então. Eram umas glândulas, não? Porque o hiper e a água sai do corpo. Então, o que que vai acontecer? Quando o peixe de água doce cai na água salgada, ele está numa solução hiper com relação à água salgada, que nem o João falou. Vão para o meio hipertônico, certo? Porque tem sal, não tem sal na água, então vai para o meio
O que isso vai acontecer? Ou seja, no caso, numa concentração super concentrada de sal em relação às células dos corpos, né, desses peixes de água doce, né, que não sofrem interferência com relação a este meio. Então, tem a relação de hipertônico, porque as células desses peixes estão acostumadas, se desenvolvem naquele ambiente doce e chegando no meio hipertônico faz com que essas células acabem sofrendo aquela explosão, né? Acabam explodindo, eclodindo a morte celular e acabam por morrer, né? Vão morrendo por conta disso, por conta dessa troca de meio. Mas percebam como isso é importante. Olha o assunto de osmose até onde levou. Acaba matando os peixes por conta disso, dessa troca do meio com relação às células daqueles peixes, né? Incrível. Então, como a água gosta de diluir, né? A água da célula daqueles peixes vão sair por osmose para o meio externo, elas vão sair por conta da osmose. E por conta disso, eles acabam morrendo. Então, por conta deste processo, acarreta na morte desses peixes de água doce em um meio em relação hipertônico. Aí depois aparece o seguinte: e se um peixe de água salgada for colocado em água doce? A relação, né? Se um peixe de água salgada com uma água doce, a água vai entrar nas células do peixe. Então eles vão inchar, né? A consequência disso, e acabar acarretando na morte deles também. Então ambos não podem se encontrar, porque ambos vão acabar morrendo com relações diferentes. Um para uma relação hiper e outro para uma relação hipo, né? Salientando que eu não sei se em algum momento eu falei isso meio trocado, mas o hipo é que incha, tá? E o hiper é que murcha. Então, em relação hiper, murcha a célula. Em relação hipo, incha a célula, certo? Na morte celular, é quando ela rompe, quando é rompida a membrana, certo? Da célula, e acaba, enfim, dissipando todo o conteúdo daquela célula, certo? E agora uma última pergunta para a gente fixar melhor o conteúdo. Por que nos dedos murcham, né? Especificamente para praia, tomar banho de mar, aquela coisa toda, e a nossa mão fica toda murcha, né? Ela fica toda murchinha. É o melhor exemplo também para tratar sobre osmose, né? É a experiência viva acontecendo com o nosso corpo e a relação externa dele, que vai ser a água do mar. O nosso tecido epitelial perdendo, né, a concentração do solvente das nossas células, né, essas células epiteliais da nossa mão, e por virtude disso, a gente acaba murchando, né, com relação a. Então, no caso, a gente vai morrer, mas a gente acaba murchando junto por conta do processo de osmose. Certo, pessoal? Agora na célula vegetal, certo? Então aqui, deixa eu botar aqui para enxergar melhor. A organela vacúolo abriga uma solução aquosa de várias substâncias chamada tonoplasto, uma membrana lipoproteica semipermeável, certo? Eu só quero fazer um comentário sobre células, tá? Sobre esse assunto de histologia, que é uma célula sobre a célula da célula da célula da célula. O que acontece, pessoal? Vou dar um exemplo sobre nós, tá? A gente mora, enfim, eu vou dar um exemplo tá? Eu moro em Porto Alegre, tá? Só que assim, ó, a gente não pode generalizar Porto Alegre com o mundo inteiro. Então, eu não posso chegar alguém e me perguntar, então onde é que tu mora? Ah, no planeta Terra. Tosco eu falar isso, né? Eu moro no planeta Terra. Não, a gente mora no planeta Terra, num continente chamado América, num país chamado Brasil, no estado do Rio Grande, no meu caso, Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, no bairro Santo Antônio, no bairro, enfim, que seja, na rua Tananã, Tananina. Então, tudo isso que eu dei o exemplo de onde eu moro, é um exemplo sobre os tipos de células que a gente acaba vendo. Então, a organela vacúolo, né, que é a maior organela que a gente tem no espaço dentro da célula. O plástico é que forno desse vacúolo, certo? Então, a gente tem a organela vacúolo da célula, veja que tem uma seção aquosa. O forno do vacúolo a gente tem o tonoplasto, que é uma membrana lipoproteica semipermeável, ou seja, ela não vai ter aquela aderência da permeabilidade seletiva que a membrana plasmática tem, por exemplo, certo? E aqui depois tem uma pergunta: existe diferença entre o processo de osmose em relação a essas células? Então, no caso da existe a diferença entre o processo de osmose? Vocês sabem responder isso? Bate-papo.
O que vocês acham? Existe diferença entre processos de osmose, por exemplo, a relação hipotônica com a relação que eu falei da célula animal é diferente da célula vegetal? Muda alguma coisa? Da mesma forma hipertônica? A célula hipertônica vegetal é uma coisa e a relação hipertônica da animal é outra? Ah, o João foi muito além, arrasou, João. Ela tem um recurso para impedir. É isso. Palmas para o João, exatamente. Não é que ela ocorra completamente diferente, mas ela tem algo oposto com relação a animal por conta de um recurso que ela vai possuir. E esse recurso é a parede celular, no caso, né? Tem a questão ali de tonoplasto que é muito importante, mas ainda mais a parede celular das células, né? Lembram que na outra aula eu falei, a gente tem, por exemplo, a membrana plasmática, a gente tem a proteção peptidoglicano das bactérias, a gente tem a parede celular do reino vegetal, né? Que tem um diferencial. Por quê? Porque a parede da célula vegetal, ela é. Opa, perdi a voz. Ela é composta por vou falar errado. É um polissacarídeo, mas eu ia falar polímero. Ela é composta por um polímero chamado celulose. Lembram disso? Que é um polissacarídeo, no caso, que tem uma cadeia bem extensa, bem forte e bem rígida, no caso, né? Então ela confere essa diferença com relação à célula animal, com relação à osmose, né? E por que é tão importante salientar isso? Porque acontece muito de a gente ter que saber a diferença entre célula animal e vegetal, porque dependendo do contexto, como por exemplo o contexto de homose, tem uma diferença forte, certo? Já muda completamente a conversa. E o que é morte celular, né? Que eu fiquei falando aquela hora, morte celular, morte celular. A morte celular é quando acontece o rompimento da célula, certo, pessoal? O rompimento da célula promove essa morte celular, tá? Dela acabar perdendo, né, a função. E aí o que acontece com relação à célula vegetal e animal? Na célula animal, essa morte celular acontece em relação hipotônica. Então, a morte celular com relação à célula animal acontece em meio, quando ela enche e se rompe. E já a vegetal é o oposto. Em meio em relação hipertônica, acontece essa morte celular. Mas, contudo, ela tem recursos que promovem a seguração do reino vegetal, né? Porque a seleção natural do reino vegetal, células vegetais, é muito incrível, é muito avançada, sabe? Muito. Eu vou tomar um gole d'água, só um minutinho. Deus não ia morrer. Falei demais. Então, o que que vai acontecer? Túrgida, tá? Primeira característica aqui da célula em meio hipo, tá, pessoal? Que é a célula túrgida. São turgor. Aí tá ali escrito, exemplo, enche a boca. Esse é o exemplo esse é o conceito que o João falou ali, que ela tem meios, né, recursos para impedir. Então, quando a célula está túrgida, ou seja, ela está inchada, ela inchou, aí tá ali aqui o vacúolo, que é essa parte maior da célula, as demais organelas, e no envoltório do vacúolo, entonoplasto. Quando a célula incha, e vai inchando, ela fica túrgida, ela fica inchada, certo? E a pressão turgor é a pressão osmótica, tá? A gente vê muito pressão osmótica, né? Essa pressão túrgida, né? Que é a pressão turgor também, que pode parecer essa palavra. Por isso que eu falei ali, exemplo, enche a boca. Tenta encher a boca de ar de vocês. Vocês vão encher a boca de ar até vocês não aguentarem mais. Mas as bochechas o rosto de vocês não vai explodir, vocês não vão explodir a cabeça de vocês. Vocês só não vão conseguir botar mais ar na boca e, consequentemente, vocês vão ter que tirar todo esse ar da boca. E aí, o que acontece com relação à célula vegetal?
característica importante para dar rigidez para as folhas, para os caules, né, para os frutos. Essa razão dela de não perder a célula faz com que a gente tenha uma estrutura vegetal muito rígida, certo? Aí depois, saindo da imagem, tá? Daí mudando de assunto até aqui, colocando em solução hipertônica, então saindo da posição hipo e indo para a relação hiper, a célula perde muita água, o que provoca desligamento entre a membrana plasmática e a parede celular. Então, o que vai acontecer? Quando ela está muito inchada assim, e ela não consegue mais ficar inchada, ela precisa esvaziar, pode acontecer que ela vai perder muito essa água, certo? Então saiu da relação hipo e foi para a relação hiper. Então a membrana plasmática da precelular, ela vai se deslocando ao ponto da célula começar a ficar muito murcha, né? E o termo murcho para a célula vegetal, tá? Que é outra imagem agora. Vamos, imagem. É plasmólise, tá? Plasmólise. Então a gente tem ela plasmolizada aqui. Olha aqui, conseguem perceber que o vacúolo está todo amassadinho com as organelas. Aqui, ó, descolou. Isso aqui tudo é parede celular, tá? Ela descolou com relaxo, certo? Aí tá murcha, aí a membrana plasmática se desloca. E aí, para ela não sofrer a morte celular por conta dessa plasmólise, né, do efeito plasmólise da célula, aí tá descrito, coloque em água pura ou solução de baixa concentração, a célula recebe água, tornando-se normalmente túrgida novamente. Aí está escrito desplamólise, né? Desfazendo, né? E a célula voltando ao estado túrgida dela. Então, a célula vegetal ela tem esse grande diferencial, né? Que é ela ter um recurso que impede com que ela sofra a morte celular, então não é que não vai acontecer com ela pode acontecer, mas no meio hipertônico, diferentemente do animal, que acontece no meio hipertônico, que rompe e não tem mais o que se fazer. Então, ela fica jogando entre um estado de plasmólise e desplamólise. Então, a desplamólise vai ser o efeito de inchar a célula novamente. Então, uma célula que estava murcha, plasmolizada, enche novamente, se tornando túrgida novamente. Túrgida é sinônimo de inchada, tá, João? A túrgida, a gente fala de um termo túrgida porque é o efeito que coloca ali na célula vegetal, que ela está túrgida, que ela está inchada. Mas é a mesma coisa, a gente está querendo referir que se a célula está túrgida, ela está inchada. Da mesma forma que plasmólise, né? A célula plasmolizada significa que ela está murcha, certo? E desplamólise é o efeito de tornar uma célula que estava plasmolizada para uma célula que vai ficar túrgida novamente, tá? E agora eu pergunto a vocês, e o meio isotônico com relação à célula vegetal? Então anotem aí, tá? Porque é simples, tá? O que acontece? Quando o meio está equilibrado, ela não vai sofrer pressão. Porque todos esses termos aqui, tudo isso que acontece da mudança da célula é uma pressão osmótica que está sobre ela, né? Aí já pega a física, uma pressão sobre a célula que acontece a alteração física da célula, certo? Então, quando ela está em ambiente equilibrado, igual, semelhante, ela não vai sofrer essa. O nome dela a gente chama de flácida, tá? Então, hiper é plasmólise, hipo é túrgida e iso é flácida, certo? Em contexto de célula vegetal. Beleza, pessoal. Eu estava um pouco confusa, mas eu acho que, enfim, mas não deixou de trazer o conteúdo. O que vocês acham? Vocês acham que tá tudo certo? Vocês entenderam? A gente já pode ir encerrando por aqui, né? Não trouxe questão para trazer para uma próxima aula. Tudo certo, João? Então, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês entenderam direitinho essa parte da osmose? Porque ela é bem importante, porque ela cai bastante. Eu estou pretendendo fazer uma aula só dessas questões, enfim, pensando, porque é um conteúdo bem recorrente em Enem vestibular. A música é melhor, né? A música é sensacional, olha, muito legal a música. Pois é, vocês entenderam a música com relação à aula? Então tá, pessoal.
pessoal, eu vou encerrar aqui